Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra. E em nossos encontros, nós estamos aprendendo a respeito do Evangelho que transforma o dia a dia. E hoje nós vamos falar a respeito da cruz. Então o tema do nosso encontro de hoje é Por que a cruz? Queridos irmãos, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 27. Nós iremos ler os versículos de 45 até o número 50. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos de 45 a 50. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu Espírito. Amém. Queridos irmãos, porque a cruz ela é um símbolo importante para nós que cremos no Evangelho e porque diariamente devemos lembrar da cruz. A cruz, ela não é um símbolo mágico, místico, que tem poderes sobrenaturais. Não é esse o propósito da cruz, e não é esse o significado ao qual nós, cristãos, carregamos a cruz. O texto que nós acabamos de ler relata os últimos momentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta terra, antes de morrer em uma cruz. Jesus Cristo entregou-se para morrer em uma cruz, para nos salvar, para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. A cruz ela é importante para o cristão, porque ela simboliza duas coisas essenciais, verdadeiras, que são relatadas nos evangelhos e precisam ser vividas na vida de todo cristão. A primeira verdade que a cruz nos mostra é que pela cruz nós temos o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu para nos salvar. Nos salvar do quê? Do que éramos culpados. Ora, nós precisamos voltar lá no início da humanidade, quando o nosso representante, Adão, pecou juntamente com sua esposa, Eva, lá no Jardim do Éden. Ali eles desobedeceram os mandamentos de Deus, a ordem de Deus. E ali, quando Adão pecou, toda a raça humana ficou condenada pelo seu ato, porque todos nós somos descendentes de Adão. Teologicamente falando, esse relato bíblico a respeito do pecado de Adão é chamado de a queda.
a queda não somente do homem, Adão, mas de toda a humanidade. Todos que vieram após Adão nasceram em pecado e são escravos do pecado. O homem não tem mais a liberdade de escolher entre praticar o bem e praticar o mal. Todas as intenções do homem tendem a se inclinar para o mal, até mesmo as boas intenções. O pecado corrompeu todo o ser humano. O homem é corrompido pelo pecado a tal ponto que a reforma protestante e o calvinismo, partido de João Calvino, vai dizer que o homem tem a depravação total. O homem não consegue seguir o caminho do bem. O homem não consegue fazer o que é bom. Quando ele tenta fazer ações que aparentemente são boas, no fim acabam revelando ali o seu pecado, porque junto das suas ações sempre terá a malignidade do pecado. Portanto, o homem não é livre nas suas escolhas. Todas as suas escolhas são inclinadas para o mal, para o pecado. E, juntamente com isso, pelo fato do homem estar inclinado ao pecado, ele está condenado por toda a eternidade. Porque Deus, Ele é santo. E não somente santo, mas a tua palavra diz que Ele é santo, santo, santo. E nós, como pecadores, não poderíamos habitar na sua presença, porque seríamos exterminados, porque na presença de Deus não há espaço, não há lugar para o pecado. Então o homem, ele busca alguma maneira de se aproximar de Deus, e isso é fruto do próprio pecado. É o homem tentando chegar até Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, e mesmo em Gênesis, após a queda do homem, nós vemos que Deus, Ele toma a iniciativa de se reaproximar do homem. E Ele, vendo o homem ali nu, na sua vergonha, Ele mata um cordeiro e da pele desse animal inocente Ele faz vestes para cobrir a nudez do homem. Ali Deus estava simbolizando que o homem por si só não é capaz de se livrar do pecado. Ele precisa de uma intervenção divina. Ele precisa do poder divino. Então, ao lermos o Antigo Testamento, nós vemos Deus criando meios para que o homem se aproximasse dele, para que o homem pudesse desfrutar somente um pouco da sua presença. Mas todos os símbolos, todas as figuras que Deus usa no Antigo Testamento apontam para um homem, para uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é profetizado em todo o Antigo Testamento. Nós vemos o símbolo de Jesus dentro da nação de Israel, no tabernáculo, nas festas, nas liturgias, nos reis de Israel, nos seus impérios, nos seus reinos. Nós vemos Jesus Cristo sendo expressado figuramente por meio dos profetas, por meio da adoração do seu povo. Em Salmos nós encontramos Cristo, em Cantares nós encontramos Cristo, em Provérbios, Eclesiastes nós encontramos Cristo sendo revelado através de Deus, apontando para que o Messias que iria vir, iria salvar toda a humanidade desse terrível mal chamado pecado. E quando Jesus Cristo veio, Ele morreu por nós em uma cruz. A cruz era o símbolo da maior humilhação
que uma pessoa poderia passar naquela época. Só os piores malfeitores eram crucificados. A pior espécie, a pior raça, assim dizendo, né, de malfeitores eram crucificados naquela época. E Cristo levou a cruz da vergonha, por nós. Cristo morreu em uma cruz, uma morte lenta, dolorosa, para nos salvar do pecado, do nosso pecado. Nós éramos pecadores e não ele. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado por nós. Então essa é a primeira verdade. Cristo morreu para nos salvar. E se hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, se hoje nós cremos na sua cruz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao olharmos para a cruz, para nós ela não é mais símbolo de condenação, mas agora é símbolo de salvação, porque lá foi pregado o nosso Salvador. Lá ele verteu o seu precioso sangue para nos salvar. Aquele que tinha toda a glória debaixo dos seus pés, aquele que tinha toda a adoração, e todos os anjos, todos os seres criados por ele o adoravam. Ele abriu mão da sua glória, se encarnou como homem, esvaziou-se da sua divindade e se fez como homem, habitou entre nós, sofreu conosco e morreu para nos salvar. Então nenhum pecado é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui. Não podemos nos esquecer da cruz. Não podemos tratar com superficialidade o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Ele morreu para nos salvar. Então, todo o poder do pecado que estava em nós foi depositado na cruz em Cristo. A cruz, então, é a expressão da ira de Deus sobre todo o pecado humano. Por amor, Deus enviou o seu Filho para sofrer esta punição, a qual nós merecíamos. Então a cruz expressa a santidade de Deus, o que era exigido por Deus para que o sacrifício fosse pago. E a cruz também expressa o amor de Deus por nós, entregando o seu Filho. Então essa é a primeira verdade. Na cruz nós temos o perdão dos pecados. Mas na cruz, queridos, também nos lembra que assim como Cristo se sacrificou, assim como Cristo se entregou, nós também precisamos nos entregar dia a dia a Ele. Lucas, no capítulo 10, ele diz que nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Assim como por amor Ele se entregou, por amor também nós precisamos carregar a nossa cruz. Essa é a segunda verdade. Nós precisamos ter a cruz como símbolo de perdão dos nossos pecados, mas também nós temos que ter a cruz como símbolo de renúncia para os nossos desejos, para as nossas vontades, para vivermos para Cristo, para vivermos para Ele. Assim como Ele carregou a cruz, nós também, se queremos ser seus discípulos, nós precisamos carregar a nossa cruz. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua cruz. Nenhuma cruz é igual à outra. Todos nós temos uma cruz e todos nós somos chamados a carregar a nossa cruz. Essa é a segunda verdade que a cruz nos lembra. Lembra do amor e lembra da renúncia. Por amor Ele se entregou por nós e nós temos o perdão dos nossos pecados. E nós precisamos renunciar o pecado, este mundo e tudo que nos cerca por causa dele. Ao olharmos a história, nós vemos os discípulos
que foram martirizados, alguns de algumas maneiras, mas a maioria deles sofreram a crucificação como Jesus Cristo. E esse era o castigo que era dado àqueles que professavam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você era cristão, você devia morrer crucificado, assim como seu Mestre. O mundo e tudo o que ele oferece para nós não tem serventia nenhuma mais, porque nós seguimos a cruz. Por isso a cruz. Por isso a cruz está em nossas igrejas. Por isso a cruz está como símbolo, entre os cristãos, para lembrarmos que nós temos um chamado, para lembrarmos que nós temos um Mestre que nos ama, que se entregou por nós, e que nós também devemos fazer o mesmo, se entregando a Ele e ao nosso próximo, servindo a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós descobrimos isso e entendemos isso, o Evangelho passa a transformar o nosso dia a dia, porque nós entendemos que não há pecado tão grande que Cristo não possa perdoar, que Cristo não morreu para pagar este pecado por nós. Ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. E a hora que nós entendemos isso, que em Cristo nós temos perdão, nós também conseguimos liberar o perdão para todos aqueles que nos ofendem, para todos aqueles que nos machucam. Assim como Cristo morreu por nós, pelas nossas ofensas, nós podemos também perdoar aqueles que nos ofendem, porque maior é o que está em nós, como o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo de número 4. Maior é o que está em nós. Maior é Cristo em nós. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. De Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, me prostro aos seus pés, Cristo de